Boa noite, boa noite. Aqui, pastora Renata Granjão, no mais um podcast Novos Ciclos. Gente, às vezes eu falo, pastora Renata, pastora de onde? Pastora da Igreja Evangélica Oliveira Verdejante, tá? Que fica aqui na reta, em Itaguaí, fica na rua Haroldo Rodrigues de Jesus, lote 12. É lá na rua do mercado ali, não tem errada. Mas nessa noite, nós estamos aqui para ter um papo bem diferente. Mas você vai entender, devagar você vai entender. Bom, foi numa roda de conversa para elas que eu reencontrei algumas pessoas muito especiais. Uma delas, que é a pastora Marisa e a nossa amiga Luciana. E elas foram uma roda de conversa de mulheres, que foi no Outubro Rosa, onde nós podemos aprendemos muita coisa. Foi falado várias coisas. Mas eu quero apresentar a vocês a pastora Marisa Braga. E assim, gente, ela é mineira. Ela é mineira de Leopoldina. Aí eu logo, né, gente, amei, porque eu também sou mineira, de Cataguases, pertinho, ó, é logo ali. Então, a gente tem muita coisa para poder mostrar, para falar para vocês hoje. E eu gostaria que vocês, assim, ouvissem com muito carinho. Até você que não concorda um pouco do assunto que a gente vai, assim, levar aqui, ouça, né? E começa assim... Ouça. Quando a gente consegue ouvir, a gente consegue entender melhor. Então, eu quero apresentar para vocês nessa noite também, não só a pastora Marisa Braga, mas a presidente do PL Mulher de Itaguaí. E a vice-presidente Luciana Oliveira, do PL de Itaguaí. E hoje a gente vai bater um papo maravilhoso aqui. Pode. Boa noite, pastora. Boa um noite. Prazer estar aqui com você. Estou me sentindo honrada com o seu convite, viu? Uma alegria. E estar ao lado da Lu também é um prazer muito grande para a gente. Vamos aí bater o nosso papo. Luciana? É com muita alegria que eu disse sim para esse podcast, né? E hoje a gente vem aqui discursar sobre vários temas ligados à vida da mulher, né, itaguaiense. Sim. E espero que você, que está aí hoje, possa degustar um pouco mais de tudo que a gente vai apresentar. Isso aí. Pastora Marisa Braga, como foi, assim, conhecer o PL Mulher, trazer esse convite, como foi feito? Fala pra gente. Então, querida, a política na minha vida, hoje, eu tenho como uma missão. Eu custei entender que era uma missão, mas eu pastorei durante 8 anos o 26 de dezembro. Conhece o bairro 26 de dezembro? Sim. Então, eu e minha família, nós pastoreamos ali durante 8 anos, cuidamos daquela comunidade. Isso há 20 anos atrás. Então, era um bairro assim bem... Hoje está bem povoado, bem mais povoado. Né? Hoje está uma bênção, graças a Deus. Mas na época era bem precário, tudo Era muito difícil. Não tinha energia elétrica, não tinha saneamento. Acho que até hoje saneamento não tem, eu acredito que não. Mas, assim, está bem desenvolvido hoje. Na época foi bem difícil. E uma grande missão. Eu falo que são os 8 anos mais valiosos da minha vida. Porque a gente aprende muito com o outro, né? A gente chega para doar, mas, na verdade, a gente vai receber. Recebi muito. Aquilo ali foi um ciclo. Até quando você me convidou e que você disse o nome do podcast, né? Novos Ciclos, eu pensei assim, bem pontual. Sim. E depois desses 8 anos, eu achei que estaria descansando, né? Aquele ano sabático e tal. Mas eu, como uma boa mineira, vim, né, como você falou, vim de Leopoldina, e a gente ia passear nas férias das crianças em Minas. Sim. E olhava o aspecto da cidade e via a cidade tão bonita, tão cuidada. Quando voltava para Itaguaí, que a gente olhava o aspecto, né, a paisagem da cidade, e a gente ficava bastante triste. Nesse tempo, eu comecei a mexer o coração. Meu coração começou a se mover por aquilo tudo que eu estava vendo. E eu queria muito contribuir também. Né? Eu já tinha servido
a comunidade durante 8 anos, lá foi uma grande revolução, na verdade, que na verdade o evangelho, né? O Sim. evangelho é que faz essa transformação. Sim. Ontem mesmo eu estive pregando numa igreja onde uma das crianças que esteve lá era pastor também naquela igreja. Foi emocionante, foi lindo. Que lindo. E voltando para a sua pergunta, aí vai olhando e não vai conferindo. Por que Minas está tão bom? Por que aqui não está? E essas coisas todas. Então, como que a gente pode contribuir? Só olhando e só também fazendo as nossas críticas? Porque isso é fácil. Reclamando. Isso é fácil de fazer. Então, aí eu falei, não. Veio uma luzinha e falou, você pode participar da política se colocando à disposição, né? Vindo como vereadora. E aí surgiu uma oportunidade, eu aceitei, vim. E, na época, eu tive 300 votos. Mas foi uma briga muito grande, porque eu conversei muito com Deus antes de ir. E quando eu fui, a Lu esteve do meu lado, né, Lu? A Lu foi uma companheira, assim, muito importante naquela jornada, naquele ciclo, né? E eu achava que iria ganhar, porque nós fizemos, assim, uma campanha, né, Luciana? Uma campanha dentro das 4 linhas, obedecendo tudo. E nós sabemos que existe uma compra de voto, né, uma venda de voto muito grande. Isso no Brasil todo. No Brasil todo, não é só Itaguaí. Todo lugar, infelizmente. E nós não participamos disso, porque isso não é político, isso é politicagem. É diferente, gente. Política é uma coisa, Exatamente. Politicagem é outra coisa. Exatamente. Então, nós fomos com a melhor das intenções. 300 votos. E Deus, assim, trazia no meu coração, você venceu. E eu falava, Deus, mas eu não sentei na cadeira. Eu não peguei na caneta, né? Eu não tenho poder para nada. Eu vou continuar assistindo a minha cidade desse jeito e não vou poder contribuir. Claro que a gente pode de outras maneiras, né? Mas aí, pastora, eu estou contando tudo isso para dizer o seguinte. Depois desses 300 votos que vieram a resposta, né, das eleições e tudo, eu me esquivei e falei, não quero mais. É uma bolha, eu não consigo furar, então eu não compraria, não venderia voto, então eu não vou conseguir nunca chegar lá. E realmente parei. Um belo dia o telefone tocou. E quem era? Deputada Cristo Nieto. Deputada federal pelo Rio de Janeiro. A gente lá na minha casa, nós todos já votávamos nela, porque nós também, é uma coisa que eu quero falar aqui, que eu acho que é muito importante, nós votávamos de qualquer maneira. Dava o dia das eleições, a gente não pesquisava, saía de casa e eu mesmo dizia para a família, não se preocupe não, quando chegar lá é fácil, a gente dá uma olhadinha no chão, se tiver um papelzinho perto, a gente pega e vota em qualquer pessoa e tal. É a coisa assim, terrível isso. Isso aí é que faz com que o nosso Brasil esteja desse jeito. O nosso voto, ele tem poder de mudança, ele é poderoso. Então, você, para votar, você precisa primeiro pesquisar a vida daquela pessoa, como que ela, né, o seu caráter, como que é a história daquela pessoa, e aí sim você depositar seu voto, que é tão precioso. E aí, pastora, nós mudamos, né? Quando chegou, eu estou falando isso porque a deputada, quando ela me ligou, ela ficou sabendo dos 300 votos. Sim. Lá em Brasília, ela ficou sabendo dos meus 300 votos. Isso é incrível, Alcançou, né? Olha onde foi, né? Quando o Senhor falava para mim, você ganhou, eu dizia que não, né? Então, assim, estou dizendo tudo isso para que todos entendam que Deus, ele está com o tabuleiro na mão. E é Ele que mexe as peças. Mas a gente precisa colocar o nosso coração, sinceramente, à disposição daquilo que Deus quer fazer. E aí ela me convidou para ser vice-presidente do PL Mulher no Rio de Janeiro, ao lado dela. Então, presidente, PL Mulher Itaguaí e vice-presidente no Rio. Exatamente. Interessante. Hoje a gente está aí. Eu aceitei também esse desafio, né, de ser presidente também do PL Mulher aqui em Itaguaí. A Luciana é a minha vice-presidente.
é uma honra caminhar com a Luciana. A Luciana é uma mulher incrível, uma pessoa dedicadíssima àquilo que ela entende que é uma missão. Então, assim, a gente está aí, né, trabalhando, trabalho no Rio, trabalho aqui, trabalho um pouquinho em Brasília, e assim a gente fica aí. Eu percebo assim, eu já tinha visto alguma coisa da deputada federal Cris, né, Toledo, não é isso? Tonieto. Cris Tonieto. Ela defende muito a vida, né? Essa é uma das pautas. É uma das pautas dela, né? O aborto, contra o aborto. Ela é provida contra né? o aborto. E muito interessante. Ela é muito firme. Muito. Ela é muito firme. Eu fico observando quando ela fala, quando ela, né? Ela é muito firme. Convicta, né? Convicta daquilo que ela quer, daquilo que ela está falando. Né? Muito interessante. Bom, talvez você possa estar pensando assim, poxa, mas esse negócio de política, o povo já anda bem desiludido, eu não concordo, igreja com religião, com política. O que a senhora pode dizer para as pessoas que pensam dessa forma? Eu tenho meu parecer. Gostaria de ouvir de vocês. Então, o que acontece, pastora Renata? Eu tenho 62 anos, então eu sou 60 a mais, né? Com os 13 anos, mais ou menos, eu aceitei a Jesus. E daí por diante, me foi inculcado que religião e política era água e óleo, não se misturava. Então, são muitos anos de ensinamento errado. Isso. Né? Errado. Porque eu entendo o seguinte, se Deus não está interessado na política, como que Ele nos escreve que quando o justo governa, o povo se alegra? Provérbios 29, 2. Exatamente. Quando o ímpio governa, o povo geme. Não é possível que um Deus que esteja desinteressado ou fora disso. E uma outra coisa, você consegue tirar Deus de alguma coisa? Ele é dono de todas as coisas. Ele é o Senhor do universo. Então, assim, eu entendo a pessoa hoje, a mulher, por exemplo, quero falar com você, mulher itaguaense, que está desiludida da política. A política, ela é importantíssima. Ela não está querida por nós hoje porque nós abandonamos, nós deixamos de lado. E pessoas mal intencionadas pegaram para dirigir a política. E eu não estou falando aqui que nós somos melhores do que ninguém. Não. Mas a gente tem, sim, a palavra da verdade dentro de nós, Jesus Cristo. E isso faz uma diferença imensa, né? Apesar do que o caráter é que faz de você uma boa pessoa. Mas o Evangelho transforma o nosso caráter. E a política é o seguinte, você pode nem gostar da política, mas ela vai continuar mandando na sua casa. Que é a roupa da criança, é o nosso calçado, é a comida, é o colégio, IPVA, IPTU, tudo passa pela política. Então, a gente pode nem querer fazer parte da política porque ela se tornou uma politicagem. Porque os politiqueiros pegaram a política, sabe, pastora? Essa é a minha visão. Ela virou uma politicagem e a gente tomou nojo disso. Eu tenho até um exemplo de política para politicagem. A gente vê quando Elias, acho que foi Elias quando chamou o rei Acabe, né? Foi. O rei Acabe pegou os 450 profetas de Baal que ia exterminar, mas tinha os 400 baalins também, né? Mas não vamos entrar nisso, mas foi os 450 de Baal. Sim. E quando ele falou para Acabe, para o rei Acabe, o que ia fazer, a gente percebe que rei Acabe ali, ele, né? Ele podia ter falado, não, peraí, vai matar os 450 profetas da minha esposa, que era Jezabel na época, né? Isso. Tal, e por que não? Mas ele viu ali uma forma, eu entendo ali que ele viu uma forma de tentar ficar bem, porque ele viu o resultado do povo, ele viu quando o povo viu o fogo descer do céu, o povo, muitos que estavam adorando Baal, se voltaram para Baal, voltaram para Deus. Falaram assim, não, peraí. Então ali ele viu uma forma de, eu tenho que ganhar alguma coisa com isso aqui. Então ele fez uma politicagem ali. Então ali também eu entendo que como foi dito, quando os justos governam, alegra-se o povo. Mas quando o ímpio domina, o povo geme.
Mas entra e depois... gente, não nos cabe julgar. Não é sobre isso que a gente quer falar para vocês aqui. Mas é que existem pessoas que são responsáveis, de caráter impecáveis. O problema é que a gente começou a se desiludir tanto com certas coisas e largamos para lá. Deixamos para lá. Aí vem os espertos... Se apropriam não vão pegando, vão minando. Aí você também começa a se sentir desvalorizada, desvaloriza a política, desvaloriza isso, aquilo, e vai deixando na mão das pessoas. A gente começa a ver os resultados, já começaram a pipocar. A gente vê pipocando dentro da nossa casa, os nossos filhos daqui a pouco, se bobear, o filho quando nascer não vai ter o gênero, né? Não vai saber. Daqui a pouco, eles estão... Se não é aqueles que entendem que a vida é preciosa, que o dono da vida é o Senhor. É o Senhor que é o dono da vida. Ele sim, ele abate, ele exalta, ele sabe o que faz. Mas o homem não, o homem quer achar que tem o direito de tirar a vida, né? De um feral. Engraçado, mas todo mundo que quer isso já nasceu, né? Exatamente. E tudo passa pela política. Por mais que a gente não goste da política, qual é o nosso trabalho hoje como Pele Mulher na cidade? É trazer para essa mulher esse entendimento. Eu não quero ser uma candidata a vereadora, eu não quero ser deputada, não tem problema. O importante é você entender sobre a política para que você entenda o valor do seu voto, para que ninguém te engane. É dessa forma. E a gente até aproveita aqui para fazer um convite a você, mulher itaguaense. Vem estar conosco. Nós fizemos, né, no caso, a Luciana reencontrou com a pastora Renata Granjão. Eu pude me aproximar dela. E nós somos mineiras, que bom, né? E foi maravilhoso o nosso encontro. E foi lá. Então, venha estar conosco, venha ouvir o que nós temos a te dizer sobre a política. A gente não quer que você... porque, assim, pastora, tem uma política, assim, meio esquisita, né? Porque quando a gente chama a mulher para a política, ela fala assim, estão me chamando para carregar bandeirinha, para ficar gritando na rua. São visões diferentes, né? Não é isso, não. É uma política inteligente. Hoje nós temos o PAB, que é o Programa Alicerça Brasil. A Lu vai falar um pouquinho sobre ele. Michele Bolsonaro trouxe, né, que nós somos do PL, Partido Liberal. A gente tem que ter um partido, e esse é o partido da direita hoje, né? O maior partido político hoje da direita é o PL. Então, a gente está ali ingressada com das melhores das intenções, doando a nossa vida, né? E aí, voltando um pouquinho atrás, falando da deputada Cristonieto, quando ela me convidou, meu esposo olhou bem para mim e eu disse para ele, a gente estava pensando, pastora, naquela época, em vender algumas propriedades e voltar para Minas. Por isso eu quero voltar lá para te dizer isso. E meu esposo olhou para mim e disse o seguinte, não, vamos abortar os nossos planos familiares. O Brasil está numa situação muito delicada. Tudo que está acontecendo aqui vai chegar lá, onde nós formos. É verdade. Então, vamos parar a nossa vida e vamos, sim, doar nosso tempo para a política. Mudou a rota, né? Mudou não parou a vida, mudou a rota, parou, né? Mudou a rota. E foi isso. Então, foi aí que eu cheguei e falei para ele, fique tranquilo, porque vou lá estar com a deputada e daqui a pouco estou de volta. Porque eu falei, política é politicagem, a gente vai lá e vai voltar para continuar o nosso projeto. E hoje eu não quero mais sair. Eu tenho 62 de idade e o resto da minha vida eu quero, sim, dedicar... Porque você viu seriedade, Exatamente. Né? Você viu seriedade. Olha, na proposta extraordinária, extraordinária. Eu ainda não vi um parlamentar como ela. Mulher seríssima. E sabe? jovem, né? Muito jovem. Muito jovem. Não vou falar a idade dela, vou deixar no dia que ela vier aqui no podcast, ela fala. Mas eu acompanho, é jovem. Gente, acho linda a postura que ela tem. Muito querida. E o interessante, pastora Renata, que é uma mulher. Porque, na verdade, nos tiraram o direito de estar envolvido na política durante muito tempo. Onde a gente abdicou,
né, esse papel na sociedade e muitas vezes também delegou para outros, achando que não era o melhor lugar para estar. E eu quero dizer para você, mulher itaguaiense, a política é para mim, a política é para você. Nós precisamos resgatar de novo as verdades, Deus, pátria, família, liberdade, sim, e continuar lutando nesse propósito. Verdade. Tá? Eu acho interessante, me chamou muita atenção esse livro aqui, Edificando a Nação. Gente, eu estou lendo esse livro. Encantador, né? Inclusive, tem uma participação dela. Ela é coautora desse livro, sim, também, deputada Cris. Eu estou começando a ler ele. Tá mas gostando, eu estou assim. Né? Tem uma parte que eu achei muito interessante, que eu tirei um pouco dali. Sim, a gente entende que Câmara e Senado não é igreja. Sim, correto. Tem uma parte que ele fala mais ou menos sobre isso. Mas não se pode esquecer que neste lugar se tem disputas importantíssimas. Se tem decisões importantíssimas que são tomadas no Senado, lá em Brasília, no Senado, perdão, lá em Brasília, na Câmara, né, os governadores da nação, em todos, a gente não está falando só de Itaguaí, a gente está falando da nação brasileira. Tudo passa. Em todo. Então, ali tem decisões e disputas importantíssimas que nós temos que estar, assim, em oração, a gente tem que estar em entendimento. Até para orar, a gente tem que entender como a gente vai orar. Né? Como disse, a gente precisamos de ter uma fé inteligente e precisamos de pensar com bastante inteligência. Então, como eu vou conseguir entender? Eu vou ter que ler, eu vou ter que saber como é. Eu vou ter que procurar ouvir. Mas eu já... Ganha sempre aquela conversa. Mas eu estou desiludida com isso, não acredito mais em ninguém. Eu vou lá, não vou nem votar mais. É por isso que o nosso Brasil, a nossa cidade e muitas coisas estão começando a desandar. Porque nós não estamos tomando a posição correta que nós precisamos de tomar. Porque senão o povo vai gemer e vai continuar gemer feio. Precisamos de esquecer essas crendices, né? E começar assim, peraí, deixa eu ver isso aí, como que é? E é tempo do povo se posicionar, né? Não dá essa mais... palavra é muito posicionamento. Posicionamento, porque não é só você achar, eu acho, esse achismo, não dá mais tempo para ficarmos com esse achismo. Então, a gente precisa de um posicionamento e de um engajamento para seguir. Então, o que você acredita? Isso aí, o Brasil precisa desse resgate. E através de mim, de você, né, da sociedade brasileira. Exatamente. E somos aqui em Itaguaí um pontinho, né? Exatamente. Mas não vamos deixar de estar somando. Quando eu recebi o convite da pastora Marisa Braga, e logo depois também da deputada, uma frase que muito chamou a atenção foi que eu falei assim: eu sei que eu sou só um pingo d'água no oceano, mas eu quero ser esse pinguinho, porque de pingo em pingo a gente vai formar esse mar. E vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. E foi uma conexão tão interessante que a deputada vinha de outro trabalho no Rio de Janeiro uma também. Agenda que nós fizemos em Resende. Isso, e eu dei o meu sim, eu não sabia onde elas estavam lá a caminho do Rio de novo, do centro do Rio, e a deputada estava no carro com a Marisa. E aí, quando eu falei, a Marisa falou assim: meu Deus, a deputada acabou de usar a mesma expressão, essa correlação na palestra que ela acabou de dar, Luciana. Então, é uma conexão de que realmente nós estamos no caminho certo. Somos, sim, esse pingo d'água, mas que vamos somar nesse oceano para fazer a diferença. E a gente precisa entender que não é só uma questão social, também é espiritual. Totalmente. E, pastora Renata, a gente fica aguardando, a gente está pronta para vir se enganjar, para vir se posicionar. E eu quero dizer para você que não espere mais. Saia desse ciclo do comodismo, da inércia e venha fazer a diferença. É tempo de mudança, é tempo de renovação dentro de cada casa, de cada família, de cada lar. A Marisa colocou bem que nós estamos com um projeto PAB, que é o projeto Alicerça Brasil. Acho que a gente pode falar aqui? Pode, né? A gente reúne pequenos grupos de mulheres nas nossas casas, no interior do nosso lar, no aconchego da família. E ali, durante um ciclo de pelo menos 12
encontros. A gente tem cada encontro uma temária. E ali a gente desenvolve... Profético 12. 12. Isso. Totalmente. A gente desenvolve um conhecimento maior para essa mulher que vem até a minha casa, por exemplo, quando eu abro a porta para recebê-las. A gente está ali desmificando, tirando dúvida. Ali elas têm liberdade para perguntar, sabe? Para que a gente saia dessa inércia, comece a se envolver, comece a ter vontade e comece a ver o quanto que a política interfere na minha vida social, vendar os olhos, no né? meu dia a dia, na minha rotina, na minha igreja, no meu trabalho, nas coisas que eu faço no dia a dia. Pego o meu carro, vou botar gasolina, tem um preço. O meu carro custou um valor. A escola do meu filho tem uma taxa que eu pago todo mês. Não tem, a maquiagem, a make que a gente usa. Batonzinho. Tá tudo esses dias né? lá na minha reunião de PAB, a gente foi olhar uma notinha, compramos um bolo para pôr na mesa. E no final da manhã eu falei, não vou falar o preço, mas olha quanto que de taxa eu tô pagando para o federal, impostos federais e impostos estaduais. Nossa. Nesse bolo que custou somente isso. Olha o quanto acrescentou de valor nesse bolo. Então, assim, tá tudo incluído, tudo embutido, e a gente acaba não vendo mais. Comprei o bolo, tive condição, poder aquisitivo para comprar o bolo e tudo bem. Mas o quanto que está envolvido ali de política em cima desse objeto, ou desse item. Então, a gente precisa desmificar isso e começar a olhar a política como algo para mim, algo para você. Até porque eu acredito que ainda tem aquele preconceito, né, sobre mulher, né? Demais, tem demais. Ainda tem muito, né? Exatamente. E eu acho que a mulher, ela faz muita falta na política, a presença da mulher. Mulher é organizada, é meiga, cada um de nós viemos com uma porção, né? Deus fez o homem, fez a mulher, nós somos o amor de complemento. Eu faço casamento também, eu sempre uso essa frase, eu falo, olha, é o amor de complemento, o que faltar em um, nós vamos encontrar no outro, e o que faltar, todo né, mundo é no útil, homem e né? na mulher, Somos todos úteis. nós. E é bem importante isso. E a gente não quer competir com o homem. Não é questão em de nenhum competição. lugar, porque Isso. o homem tem o seu lugar e nós temos o nosso. É só um complemento mesmo. Sim. A gente está aqui para somar com os homens, não é tirar os homens do poder. Não é isso. sobre isso. Não é sobre isso. É contribuir com aquilo que Deus deu para nós. Estamos aqui para unir a homens, a mulheres de bem que querem fazer a diferença. Essa é a visão. Diferente das feministas. Nós somos mulheres femininas, nós não somos feministas. Que queremos unir-se, sim, a homens que queiram fazer a diferença junto conosco. É dar as mãos. É dar as mãos. É unir o conhecimento, a vontade. E essa questão que você falou, pastora, em relação a ir para a política e se corromper. Eu tenho uma visão sobre isso. Eu acho que quem vai e se corrompe já subiu com o coração corrompido. Então, assim, a gente sabe que lutar contra Mamon é um desafio muito grande. Sim. É um Deus muito forte, né, que é o dinheiro. Então, a gente tem que ir com um contentamento enorme no coração, contente com aquilo que você já tem. Né, sabendo que você vai lidar com o dinheiro público, que eu não gosto de chamar de dinheiro público, sabe? Dinheiro de pagadores de impostos, homens e mulheres, né, que acordam de madrugada, cedo, trabalham, chegam tarde em casa para acordar de novo. Então, assim, o brasileiro trabalha muito, né? Esse dinheiro não é de político. Pode ser jogado assim, usado de qualquer maneira. E uma visão que o político já perdeu, muitos deles, é que eles são os nossos funcionários. Eles trabalham para nós, povo. Então, hoje, você tem que entender troca de valores. Isso aí. Que você hoje é responsável por cada um que você elegeu ali e colocou na bancada. Por isso que foi o que ela disse. Pra te representar. A pessoa que vai te representar, você não pode trocar. Se você vende por causa de um churrasquinho no final de semana, um saquinho de cimento, ou seja lá o que for, qualquer coisa, quando você precisar de um médico, de um remédio, de alguma coisa, vai lá reclamar. Se ele foi eleito, ele vai virar para você. Pode ser que ele vire para você, se ele te receber, ele fala assim, mas eu te paguei com saco de cimento. Você está pago, não te devo nada. Não te devo nada. Mas também aqueles que estão lá lutando,
estão lutando, enquanto muitas das vezes nós estamos no nosso bem bom, eles estão lá lutando para que não passe alguma coisa, que venha algum projeto de lei, exatamente, que venha nos prejudicar, como, a deputada Cristo Nieto é uma, assim, sabe, alguém que pode falar isso com muita propriedade. Às vezes tem alguma coisa que por causa de um voto vai passar. Sim, como esse do aborto. Exatamente. Quer dizer, dá, né? Mas se não é ali, eles estão ali batendo firme ali, ia ser naquele dia mesmo. Pastora, Exatamente. 11ª semana, não é mais um feto. Ele já está em formação. É a cultura da morte mesmo, é uma loucura. Aí me lembra, né, de Herodes, de tantos outros homens da Bíblia que tiveram o mesmo espírito. Hoje tem outro nome, né? Hoje tem lei, hoje é a PEC, hoje a coisa mudou, os termos. Mas a função e o objetivo é o mesmo. Demoníaco Se você for parar para analisar, a história é a mesma coisa. Sim. Vai se repetir. Querem que isso se repita. E se o povo de Deus não se posicionar, eu volto a falar nesse mesmo critério. Se o povo de Deus não se posicionar, eu não sei nem o que será da nossa nação, né? E é engraçado. Porque estamos num tempo difíceis, tempos muito difíceis. Isso me faz lembrar, porque ontem eu falei sobre essas duas mulheres, as duas parteiras, né? Lá no Egito. No Rio Nilo, né? No Rio Nilo, Quando o faraó levantou o decreto para que as crianças... É uma história longa, né? Sim. Começa em José, quando José esteve lá, foi governador. Quando os pais dele foi reencontrar com ele, foram 70 pessoas, né? A Bíblia se refere a 70 almas, mas são 70 pessoas, 70 hebreus. Esses 70, eles se multiplicaram assustadoramente. Então, o faraó bom morreu, veio outro faraó. E aí ele olhou aquela multidão de gente, de hebreus, né? E ficou preocupado. Tomar a minha riqueza. Esse povo cresceu demais. Então, se eles se juntar com povos vizinhos, eles vão nos vencer. Então, fizeram uma reunião lá com seus conselheiros e chegaram a reunião. Vamos fazer o seguinte. A conclusão. Vamos fazer um decreto. A partir de agora. Que aí faz lembrar muito os nossos tempos. Sim. Né? Vamos fazer um decreto. Toda criança que nascer e que for menino, como que a gente faria? Eles falaram, as parteiras, elas podem nos ajudar nessa empreitada. Sim. E trouxeram os hebreus e falaram com ela, deu ordem para elas. Falou, olha, é o seguinte, quando você for fazer o parto, quando o neném nascer, é menino, mata. E fala para a mãe, nasceu morto. Ela, tá bom, faraó, ok, a gente vai fazer. Só que elas não obedeceram ao faraó. Elas obedeceram ao Senhor. Ao Senhor. E quando o faraó chamou elas para perguntar o que estava acontecendo, porque o povo continua crescendo. As mulheres são fortes. Elas são maravilhosas, quando são fortes. Já nasceram. Mas o que é interessante nessas mulheres é que elas lutaram contra essa cultura da morte naquela época. Naquela época. Nós precisamos ser uma Puá. Uma delas chamava Puá. Por que hoje, né? Mas hoje está tudo mais avançado. Parece que o povo está retrocedendo. Estamos avançados na tecnologia, né? Mas a mente parece que algumas coisas está retrocedendo. Está retrocedendo. E eu olho para a deputada Cristo Nieto hoje e vejo ela uma Puá, sabe? É uma guerreira em favor da vida. E que nós precisamos olhar para isso, como você falou, com muita seriedade. Eu falo para ela que é a pauta das pautas. Porque se acaba a raça humana, começa a matar todo mundo, né? Não tem gente, vai ter vida na Terra. E olha que interessante, lá, na época de lá, eram só os homens. Eram os homens. Só os meninos. Só os meninos, matariam só os meninos. Agora não. Agora mata crianças. Eles estão querendo que... Qualquer criança. Agora, e onde estão as feministas? Que não se levantam, que não falam, para defender as meninas. Cadê? Né? Para defender as meninas, porque nascem mais meninas do que Está aberto o podcast Novos Ciclos para você vir falar, conversar também. Sim, exato. E aí fico se questionando, a partir de que momento a vida desde a considerada, né? Desde a concepção. Então, assim, a concepção já é considerado. Isso aí. Aí fica essa briga, né, de força. Aí, nós não estamos aqui medindo força com ninguém. Com o que ela certeza, disse. Não. Não é sobre isso. É para melhorar o país, para mudar a história do país. Sim.
E nós temos um país rico, Exatamente. né? Um país rico. E a gente vê tanta coisa indo. E me faz reportar também uma outra história bíblica. A gente não está aqui para fazer nenhuma alusão de pregação, não é essa a intenção, mas não dá para falar do momento real sem a gente falar das histórias da Bíblia, que muito nos reporta o que Deus fez na antiguidade e faz hoje. É a juíza Débora, né? Quando ela se levanta, uma mulher atípica para a época, e ela se levanta e ela reúne o povo à beira de uma árvore, embaixo de uma árvore. E dali ela começa a julgar, né? Depois ela vai com uma autoridade civil também numa guerra, e ela se coloca, ela se posiciona. E nesse sentido, ela ainda vai porque se você não for, eu não vou. Sim, ela se posiciona. Então, o posicionamento da mulher, mesmo em ciclos difíceis, como é o que a gente vive hoje na sociedade, faz toda a diferença. E ele ganha a guerra com todas as diretrizes que Débora deu a ele. Sim. Ele seguiu fielmente e com aquela tarde, né? Se você não for, Débora, eu não irei. E ela fala, não, pode ir que eu vou com você. E a guerra foi garantida. Então, que eu e você não tenhamos medo de avançar e de prosseguir. Porque se você está em nome do Senhor, a guerra é garantida. A vitória é garantida. A guerra é garantida também, mas a vitória é certa. A vitória é certa, é garantida. Guerra vai ter, porque se tem vitória, tem guerra, tem batalha. Em guerra, né? Mas nós sabemos que a vitória é certa. Amém. Em nome de Jesus. É uma guerra ideológica, né? Ela é silenciosa, ela vai chegando, vai tomando as mentes. É uma guerra espiritual. Realmente, isso, como você não é falou, só social, é uma guerra ideológica, né? Não está mais no cunho só do... Uma coisa que eu gostaria também de falar aqui hoje, nessa oportunidade, essa questão do dinheiro, que é chamado de dinheiro público, que eu não gosto muito de chamar assim, mas foi nomeado assim, né? Eu acho que a nação inteira está debaixo de um decreto de maldição, porque esse dinheiro ele é muito sagrado, é de suor de trabalhadores. Esse dinheiro precisa ser bem colocado, bem administrado. Ele tem que voltar para o povo o tempo todo, porque senão é roubo. Então, assim, a gente está debaixo dessa sentença. Nós precisamos, como pessoas que entendem, não vou dizer nem só mulher, mas pessoas que entendem isso, se levantar, né, do nosso conforto, se levantar do nosso sofá, do comodismo, e como a Lu falou, né, dar as mãos para a gente conseguir reverter alguns quadros. A gente não vai resolver o problema do Brasil, não. E muito menos, talvez, de Itaguaí. Mas o pingo d'água no oceano vai estar lá. Né? Faz toda a diferença. Eu quero continuar sendo o pingo d'água. O negócio é fazer a diferença. Não é verdade? Sim, com certeza. Eu vi algo que eu também acredito que foi no livro, que eu achei interessante. A prisão não são as grades. E a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Sim. Por isso que eu falo que a guerra é ideológica. Está aqui, né? Nos conceitos da mente. Hoje é bem diferente das guerras que a gente via, né, no passado. Entendeu, pastor? Então, a gente precisa muito cuidar dessa juventude, cuidar da mente dessas crianças. A gente precisa ter alguma coisa que comece desde a criança, desde, né, da tenra idade, né? Isso. Por isso, a cultura da morte começa já no ventre. Não querem que as crianças cheguem, não querem que as crianças cresçam, não querem que as crianças desenvolvam. Porque eles têm medo, como Faraó tinha na época de Moisés, entendeu? Desse povo crescer no meio deles e fazer a diferença. Mas quando Deus quer, né? Não adianta. Ele já tá com vai ter sempre outras nossas crianças que já existem, né? Sim. As crianças já também. nascidas, elas estão também sendo... em perigo, elas estão em perigo nos Exatamente. colégios, onde você vê que tem locais que não... está uma mistureba aí que... sinceramente... Sem contar o tráfico de criança, né? Que a gente vê não só no Brasil, mas em todo o mundo, que está muito grande. É muita coisa, Tem né? muita coisa para se falar. Não é nesse podcast que a gente vai acionar todos os pontos, mas a política é uma porta para que a gente possa começar a fazer e buscar
meios para mudanças. Consegue entender como a política vai Sim, muito sim. mais além do que a gente imagina? Não é só partido. Não é questão não é de só ficar com rótulo, bandeirinha na não, rua. Não é isso. Não é sobre... Não é sobre isso que estamos falando. É muito mais profundo. Isso. Muito mais profundo. Mas, e você como fono? Diz pra mim, Luciana. Então, como fonoaudióloga, né, que trabalho fonoaudióloga. Fonoaudióloga, que trabalho com a saúde, né, estou linkada com a saúde o tempo inteiro na minha atividade afim. Eu vejo, assim, as políticas públicas precisam estar voltadas para essa bandeira. A bandeira de resgate do país, a bandeira de cuidado do povo e a bandeira de determinar, né, para onde que vai cada verba, para fazer o quê. Tem que ter os legisladores ali olhando, cuidando, para que esse dinheiro realmente vá para onde é determinado. Os fiscalizadores, para que a gente realmente tenha uma população mais saudável. A população brasileira está doente. Então, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, assim, cada verba para saúde, para educação, para cultura, e uma não pode ser usada para da cultura, da saúde, sim, da saúde. Sim. Né? Isso em todo o Brasil, né? Em todo local. Sim. E se não usa, né? Assunto para mais de 2 metros. Né? Tem os projetos, nós vem os investimentos e a gente não vê na prática. Aí fica ali aquele leão branco sendo construído há 4 anos, depois há 8 anos. Ou joga no chão e a gente não vê nada, entendeu? Né? E precisa começar a ver, porque o povo precisa de saber. Resposta. O povo é fiscalizador. O povo que precisa acordar. Isso. Por exemplo, também. a gente tem aqui na nossa Câmara Municipal de Itaguaí, nós podemos estar ali durante as plenárias, né? Nós podemos nos informar quais são as verbas que chegaram, para onde estão indo. Nós somos os fiscalizadores porque nós somos os contribuintes, entende? O dinheiro é nosso. Podemos falar também? Pode também. E a gente tem representantes, que são os vereadores. Previamente. Então, eles também têm a função, como funcionário do povo, de fiscalizar o prefeito. Uhum. É eles que fiscalizam se o prefeito está realmente executando ou não. A gente não vê isso. Só que a gente não vê. Então, a gente precisa a gente tem começar uma harmonia a cobrar. muito grande entre os poderes. A gente não quer os poderes brigando e se não atracando. É sobre isso, não, assim. mas fiscalizando. Aí a gente cai na malha do início. A politicagem tomou conta da cidade. Política. Isso a gente fala da política, a gente não consegue evoluir. Cidade, não. A gente está falando em vários lugares. Fica o ping-pong, eu jogo lá e volta, porque não pode, que não deu. Mas na pele nós estamos sentindo na nossa cidade. Em torno da cidade, a população continua, muitas vezes, sem um retorno. Mas era muito importante a gente cuidar do nosso município. Sim, né? sim, porque a gente não vai poder resolver o problema dele. Exatamente. Mas no nosso aqui, a gente pode... É pequenininho, começar por nós, né? Pequeno e rico, né? Pequeno e rico. A arrecadação daqui é bem né? gordinha, bem gordinha. Pequeno e rico. Eu fico assim, eu sonho em ver algumas, como eu posso dizer, você acabou de dizer agora a palavra, me fugiu. A gente vê alguns trabalhos feitos para a comunidade. Trabalhos sociais, né? Trabalhos sociais, para ensinar. Eu já cheguei a começar a fazer mulheres, lá na igreja. Crianças. Eu sempre gostei de trabalhar com mulheres. É um chamado que eu tenho, assim, do Senhor. E eu ficava assim, como é que eu posso fazer? Então, eu comecei a fazer uma época lá na igreja e chamava assim... a gente ensinava pequenas costuras... Trabalhos manuais, né? Aí, mulher, você tem os seus filhos em casa, mas não pode trabalhar fora. Então, vamos aprender a fazer um bolo de pote. Vamos fazer uma maçã do amor. Vamos aprender a fazer pequenas costuras. Crochê, tinha uma psicóloga. E era assim, foi muito interessante, que foi cada uma de uma igreja que começou, vou chegar junto com você, vou te ajudar. Né? Tinha uma psicóloga e tal, tinha uma pedagoga, tinha a menina da cozinha. Aí eu começava assim, gente, a máquina, como é que eu vou fazer? Aí eu saía. Você não tem uma máquina aí para me arrumar, não. Vê se tem uma máquina de costura parada por aí, né? E tal. E a gente
E acha, tá? Sempre tinha, daquelas E antigas, é mas uma estamos qualidade costurando. do nosso Deus, nós somos muito criativas. Sim. Então, se você só tem jiló, a gente vai fazer doce de De jiló. giló e vamos comer e vamos sorrir. Eu Bombom gosto de recheado de jiló. 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 O negócio vai ficar tão gostoso que todo mundo vai E querer. assim, Então, começamos a fazer isso lá na precisamos igreja. resgatar essas pequenas coisas que podem fazer a diferença numa sociedade tão Sim, caótica, tão sofrida, né? sofrida. e eu tão vejo que assim, a gente tem machucada. tanta empresa aí que podia estar. É que a gente não ensina o caminho pra gente das pedras, menino. A gente Né? tem alguns projetos bons na cidade, a gente precisa ir e vir também, né? Tem alguns projetos bons na cidade, mas são tão pouquinhos em relação ao que poderia ser feito. Que eu acho que assim, é partir do que está dando certo, Sim. do que já está acontecendo, e se enganjar para tentar fazer coisas melhores. É o que nós estamos fazendo Não hoje. precisa ser. Não vai dentro- acumular, pesar muito um. Pode ter Sim. um naquele bairro, outro naquele outro bairro. Você tá. Sabe? Pastora, a Eu gente acredito que começou pode. foi em janeiro, a primeira roda de conversa com mulheres aqui na cidade. E começamos com eram umas 10 meninas, né, junto com a pastora Marisa. E todo mês a gente se reúne num ponto específico de Itaguaí, para tomar aquele cafezinho da tarde, bater um papo de assuntos ligados à nossa realidade feminina e munícipe. E tem sido assim uma benção, até que você foi nos visitar e compareceu lá num dia onde recebemos até um amigo, doutor da cidade, e cada dia desse encontro a gente tem chamado pessoas da cidade que têm se destacado dentro da sociedade itaguaiense, e temos trazido pessoas do nosso município para falar conosco de N informações, para trazer claridade, conhecimento, riqueza de conhecimento para as mulheres e para homens. Esse mês mesmo que nós fizemos, tinham vários homens, irmãos lá conosco, e ficamos muito felizes de receber. E vocês são muito bem-vindos para estar conosco nessa roda de conversa para elas. E agora vai ter que botar, pastora, para eles. Para que a gente comece realmente a resgatar essa importância de trazer conhecimento. E, pastora, o conhecimento é uma arma que ninguém tira de você. Ninguém tira, é verdade. Liberta, né? Ele é libertador, então a gente precisa se apropriar dessa arma, viu? É o conhecimento. Politizar as nossas mulheres. Hoje é o nosso sonho, sabe? E o nosso papo é rápido, não vai assim tomar tanto tempo. Não é toda semana, é uma vez no mês, você pode se organizar. Uma vez por mês. Vale a pena você se esforçar e estar com a gente para juntas, né? Nós conseguirmos melhorar a nossa mente, a nossa visão sobre a política. Você pode não gostar da política, mas ela vai continuar dentro da sua casa. O ideal é você entender sobre ela e manipulá-la, né? Ou dirigi-la. Manipulá-la, eu não gosto muito dessa palavra. Mas dirigir, né? Saber em quem votar. É tomar a rédea novamente do que é nosso. Exatamente. Por direito. Sim, Por sim. direito. Por direito. E ele não está se questionando partido A, partido B, não está aqui se criticando aí. O fato de sermos hoje ligadas ao PL, não Somos estamos pelistas. não estamos aqui criticando a bandeira de A, B, C, Não, D. está aberto Não. aqui também. Caso você tenha, está aberto. Isso aí. É uma roda de conversa de mulheres. Então você pode vir com a bandeira que você tem, que você Não defenda, tem não tem problema. problema. Não importa o seu Será partido. muito bem-vinda Exatamente. e poderemos conversar sim, abertamente à mesa, como estamos aqui. Conjunto Exatamente. de mulheres conservadoras, né? Que quer o melhor para a sua cidade na questão da política. Fala um pouquinho sobre esse presentinho que Ah, eu ganhei. Trouxemos para você esse presente, que é um planner, né, político, que a deputada nos forneceu no início do ano, para que a gente pudesse estar seguindo algumas metas, algumas regras do partido. E nós temos o decálogo do Partido Liberal. Você lê, Lu? Posso ler. Bem Posso interessante. ler. É muito interessante. Presta bem atenção que esses são os valores que nós defendemos dentro do PL e também dentro do PL Mulher. A gente chama de decálogo do Partido Liberal. Isso. A nossa Constituição, tá? A gente defende ela em primeiro lugar. Pode falar. A família, a vida desde a concepção, a liberdade de expressão, é o que a gente está fazendo aqui, podendo falar, podendo se expressar. Sim. A propriedade privada é meu, porque eu comprei, porque eu paguei, porque eu trabalhei por ela. O legítimo direito à defesa da vida, da liberdade.
a diminuição da carga tributária, que a gente comentou agora há pouco, É enorme. a liberdade econômica de poder comprar, vender, ir e vir, a agroindústria, que para o Brasil hoje é o que move, né, a nossa economia, e o combate às drogas. Com essas regras de conduta, a gente vai longe. Agora, temos que cada dia Muitas botar outras, em né? prática. Mas, Sim, são só se essas a gente são conseguir 10, sim. isso que está aqui, a gente vai conseguir colocar muita coisa no eixo. E eu passo por Ah, suas vou mãos ler agora, com tá? muito carinho. Obrigada. E assim, espero que esse papo hoje tenha sido bem esclarecedor para você. E vamos ter outros, com certeza. E já quero deixar aqui o convite, né? Para que ela venha deputada, A né? deputada Cristonieto Cristonieto. está passando. Quem sabe um dia pode estar aqui conosco, nessa mesa, certeza. sentada conosco aqui, né, falando um pouco sobre essa defesa que eu vejo, eu acho muito lindo. Muita propriedade que ela fala e ela defende. Então, assim, deixa pra gente o Instagram, tem Instagram, né? O PL Mulher tem Instagram. PL Mulher Itaguaí. @, né? É @ PL Mulher Itaguaí Oficial. Oficial. Porque tem um Oficial. outro PL Mulher aí, Uhum. que ele foi elaborado, foi feito bem antes do PL Mulher chegar na cidade. Uhum. Então, esse PL Mulher, ele tá aí rodando, até nem pode muito, né? Uhum. Mas ele tá aí e não é o nosso é o oficial. @PL Mulher Itaguaí Oficial. Oficial. Entra lá e faça o CCC. Você conhece? Conhece? Fala. Curtir, Comentar, compartilhar e comentar. Eu falei o CCC. contrário. Muito importante para engajamento aí da Sim. gente. Nós temos também, pastora, 10 mulheres na nossa executiva. Mulheres, assim, muito queridas. Temos professora, temos cabeleireira, temos corista, cantora. Nós temos Fonoaudióloga, pastora. Então, assim, se você também quiser ouvi-las, tá? A gente Sim. pode também estar fazendo esse link. São mulheres extraordinárias que têm... Mulher tem história para contar, né, gente? Tem. Assim, quando a gente se achou... Tem. Pode ter certeza que temos. Bom, eu vou continuar lendo esse livro, Edificando a Nação, que tô achando ele maravilhoso, né? Tá falando muito ao meu coração. Que bom. E já vamos estar terminando, né? Quer deixar o contato de vocês para palestra? Pode deixar também, se quiser. O meu é @Marisa Braga Itaúg. Itágua. Marisa Braga Itágua. E pelo PL Mulher também se consegue falar com a gente, tá? Estamos à disposição. Minhas considerações finais, pode ser? Sim, sim. Olha, querida mulher, eu vou repetir o que eu já falei. Você pode não gostar da política. E nem por isso ela vai deixar de fazer parte da sua história, da sua casa, da sua família. Então, o mais inteligente que temos a fazer é partir para o conhecimento. Conhecer. Você não precisa de ser uma parlamentar, não tem problema nenhum que você não queira, mas pelo menos entender aquilo que rege a sua casa. Tá bom? Deus te abençoe, foi um prazer estar aqui. Obrigada, pastora. O meu @ é tudo junto, Luciana Oliveira Itaguaí, tá bom? E também agradecer, pastora, pelo carinho do convite, fiquei muito Sejam sempre lisonjeada, tá bom? Muito E eu obrigada. volto a dizer, o conhecimento é uma arma que ninguém pode tirar de nós. Então vamos tê-la bem afiada? Vamos buscar conhecer mais sobre a política. E Itaguaí precisa de mim e de você. É isso. Eu quero aqui também agora agradecer os patrocinadores do programa podcast Novos Ciclos. E você que quer, né, colocar sua marca aqui também, seja bem-vindo. Tem qual? Do COF, Centro Odontológico Filhote. O doutor Sandro Filhote, é onde eu faço meus tratamentos, né? E fica ali na rua Ari Parreiras. E temos também Total 10, proteção veicular. Você pode entrar em contato com o consultor Renato
Granjão, e a proteção veicular é nova aqui em Itaguaí, né, de certa forma, mas já estamos aqui apresentando para vocês e daqui a pouco eles estão com a base aqui em Itaguaí. Tá? Contra roubo, furto, colisão, reboque, 600 quilômetros de reboque, contra fenômenos na natureza. Entre em contato e que você vai ter mais detalhes, né? E o Centro Odontológico Filhote, Dr. Sandro. Nossos agradecimentos. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.